E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, principalmente com muita saúde, paz no coração, vontade de estudar, de aprender. Professor Zé Celestino para mais uma aula de física, tá bom? Estou aqui representando todos os professores do terceiro ano do SET Ezequiel de Souza Brito, tá bom? Então, essa nossa aula vai ser uma pequena revisão, tá, dos conteúdos de potencial elétrico e capacitores, tá? Essa aula ela tem o intuito da gente rever alguns conteúdos, algumas coisinhas para que a gente possa fazer uma boa avaliação, beleza? Então, eu peço a atenção de todos e assistam a videoaula até o final, tá? Então, vamos lá. Bom, potencial elétrico. O potencial elétrico é a grandeza que avalia quanta energia potencial elétrica é armazenada por uma unidade de carga elétrica, tá? Então, para a gente calcular o potencial elétrico, nós vamos fazer uma divisão, né, uma razãozinha aí entre a energia potencial e a carga. Lembrando que essa carga ela é a carga de prova, tá ok, pessoal? Então, quando a gente posiciona a carga de prova em um certo ponto, então essa carga de prova ela adquire uma certa quantidade de energia potencial. Então a gente vai fazer a divisão entre a energia potencial que essa carga adquiriu, P por essa carga. Aí a gente vai encontrar o potencial elétrico, beleza? Bom, aqui ó, potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então, se colocarmos em um ponto P uma carga pontiforme Q, ela adquire a energia potencial. Então, nós temos aqui uma carga Qzão mais, ó, essa carga é uma carga geradora de campo elétrico. Então, você imagina que aqui, ó, no entorno dessa carga mais Q, né, nós temos um campo elétrico. Então, nesse determinado ponto aqui, onde foi colocada essa carga, por exemplo, positiva, então essa carga aqui nesse ponto, na verdade, nesse ponto aqui, existe a presença nós temos uma quantidade de potencial elétrico aqui nesse ponto P, tá? Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que para calcular a energia potencial elétrica, a gente utiliza a seguinte fórmula, ó, K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D. O que é cada coisa? O K é a constante eletrostática, lembrando que na grande maioria das vezes, 99%, é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Qzão. Quem é esse Qzão? É a carga geradora, a carga fonte daquele campo elétrico, e o Qzinho é a carga de prova. D é a distância entre aquele ponto onde foi colocada a carga de prova até a carga geradora, beleza? E nós sabemos também, acabamos de aprender que por definição, né, o potencial elétrico ele é calculado pelo quociente, ó, entre a energia potencial elétrica e a carga de prova, ok? Se a gente fizer aqui a substituição, né, ó, de uma equação na outra, a gente vai cortar aqui, ó, um Qzinho com o outro Qzinho, beleza? O que vai nos dar, certo? A seguinte fórmula. V, que é o potencial elétrico, é igual a K vezes Qzão sobre D, ok? Então, o potencial elétrico ele é a constante eletrostática vezes a carga geradora da fonte dividido pela distância. Que distância é essa? Entre aquele ponto até a carga geradora, certo? Então, isso aqui nos mostra que o potencial elétrico, assim como o campo elétrico, né, ele é fruto da carga geradora, perdão. Ele só necessita da carga geradora, tá? Então, independente da carga de prova, certo? O potencial elétrico nesse ponto P aqui sempre vai ser aquele mesmo potencial elétrico X, independente da carga de prova. A carga de prova a gente pode utilizar, né? Lógico, se a gente tiver aí a energia potencial elétrica que essa carga de prova foi adquirida, beleza? Então, diferença de potencial é também chamada por voltagem ou tensão. É uma das grandezas mais importantes da eletricidade. Ela é utilizada para explicar o movimento das cargas
elétricas pode ser representada por U ou V ou pelas iniciais DDP, certo? Então, alguns livros também trazem como delta V, ok? Então, pode ser UV, delta V ou DDP, ok? Bom, o que é essa diferença de potencial? Nada mais é do que, de fato, uma subtração, uma diferença, né? Entre dois potenciais elétricos. Então, nós temos aqui um ponto A e um ponto B. Então, no ponto A, nós temos um potencial elétrico A. No ponto B, nós temos um potencial elétrico B, ok? Então, a diferença de potencial é a gente, de fato, fazer a subtração entre esses dois potenciais, ok? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Diz o seguinte: uma partícula eletricamente carregada com carga de 2 milicoulombs, lembrando que mili é 10 elevado a menos 3, tá? Sofre um trabalho de 10 joules quando transportada entre dois pontos de um circuito elétrico. Determine a diferença de potencial entre esses pontos. Então, o que foi que houve aqui? Ó? Vou aproveitar o slide anterior. Então, foi que houve uma carga foi colocada em um determinado ponto, certo? Deixa eu pegar aqui o mouse. Pronto. Uma carga foi colocada aqui em um determinado ponto, ok? Digamos que eu coloquei uma carga aqui e eu trouxe essa carga para o outro ponto B. Então, eu coloquei no ponto A e trouxe para o ponto B. Esse deslocamento, certo? Ele gerou o quê? Um trabalho, ok? Então, a gente sabe, né, que quando há um deslocamento, a gente gera um trabalho. Então, qual foi o valor desse trabalho? Foi de 10 joules. E esse trabalho gerou o quê? Energia. Então, para resolvermos o exercício, basta a gente calcular a fórmula que relaciona potencial elétrico e trabalho, ou seja, potencial elétrico e energia. Então, U é igual a T sobre Q. Então, U é a diferença de potencial, T é o trabalho, Q é a carga. Então, nós temos aqui U igual a 10, né, que é o valor do trabalho, dividido por 2 vezes 10 a menos 3, que é o valor da carga. Então, U vai ser igual, olha só, 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 10 elevado a 3, né? Aqui era menos 3, digamos que subiu, né? E aí ficou positivo, ok? Perdão aí. Então, ficou positivo. Então, qual é a alternativa correta? 5 vezes 10 elevado a 3, a alternativa D. Perdão, aqui eu coloquei menos 3, tá? Mas não é menos 3, é 3 positivo. Tá ok, pessoal? Então, alternativa D, beleza? Uma questãozinha bem simples, bem bacana. E uma dica: tem uma questão muito parecida com essa aqui na nossa prova, tá? Então vamos lá, capacitância e capacitor. Então, vamos lá, capacitância é a medida de quanta energia elétrica o dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial. Capacitor é o dispositivo capaz de acumular cargas elétricas e energia elétrica quando uma diferença de potencial é estabelecida entre os seus terminais. Então, capacitância, essa é o quanto que se pode armazenar, e o capacitor é o dispositivo que armazena, né? Então nós sabemos que o capacitor ele é de grande utilidade, né? E que ele, quando ele vai dissipar a sua energia, quando a gente vai utilizar a energia do capacitor, ele é de uma só vez, né? Ele dispersa, né? Ele desprende toda a energia de uma vez, tá bom? Então, olha só, vamos para ver aqui as seguintes fórmulas. Essas fórmulas aqui são para a gente calcular a capacitância, ok? Então, nós temos aqui, olha só, aqui em cima, nós temos capacitância é igual a Q sobre U. Então, a capacitância, né, que ela é dada em farad, certo? A unidade de medida da capacitância é farad, tá? Em homenagem ao Faraday, tá bom? E Q é a carga que foi armazenada no capacitor, tá? Que é dado em coulomb. E nós temos a DDP, a tensão elétrica, a diferença de potencial, que é dado em volts, tá bom? Então,
para a gente calcular a capacitância, nós vamos fazer o seguinte: capacitância é igual a carga armazenada dividido pela DDP, ok? Pela diferença de potencial. Nós também podemos tirar dessa formulazinha aqui, né, ó, uma maneira de calcular a quantidade de carga. A gente faz aqui o meio pelos extremos e aí nós temos aqui, ó, Q é igual a C vezes U, tá? Então eu costumo brincar que essa fórmula aqui é a fórmula do Ki-Bum-Bum, tá bom? Então, uma outra maneira da gente calcular, certo? Ó, vamos para cá, para essa fórmula aqui. Uma outra maneira de calcular é utilizando aqui a permissividade elétrica do meio, utilizando também a área do capacitor. O capacitor, a capacitância do capacitor, ele depende também da permissividade elétrica do meio e vai depender também da área das placas, ok? Então, quanto maior for a área das placas de um capacitor, maior vai ser a sua capacitância. Então, por exemplo, você imagina um capacitor que tem a área, por exemplo, aqui do meu celular. Então, ele tem uma certa quantidade de capacitância. Esse meu capacitor ele tem uma certa quantidade de capacitância. Mas já um capacitor com esse tamanho de área, tamanho aqui de um livro, não é? Então ele tem uma capacitância bem maior. Então a capacitância de um capacitor é proporcional, é diretamente proporcional, tá, ao tamanho da sua área. Ou seja, quanto maior a área, maior a capacitância. Quanto menor a área, menor a capacitância. Ok? E é também inversamente proporcional à distância entre as placas, tá? Porque vocês sabem, deixa eu pegar outro livro aqui, ó. Vocês sabem que vou pegar esse caderninho aqui. Pronto. Vocês sabem que as placas de um capacitor, elas necessitam estar separadas por uma certa distância, tá? Então, digamos que aqui nós temos duas placas que formam aqui um capacitor. Então, o que acontece? Quanto maior a distância entre as placas, menor vai ser a capacitância. Quanto mais próximo as placas estiverem, certo? Maior vai ser a capacitância. É inversamente proporcional, certo? E nesse meio aqui, geralmente fica algum isolante, certo? Que é chamado de dielétrico, ok? Então, concluindo aqui, ó, a capacitância é igual ao ε0, que é a permissividade elétrica do meio, tá? Vezes a área da placa, certo? Como são duas placas, você vai pegar somente a área de uma, porque no capacitor as duas placas têm a mesma área, tá? Tem o mesmo tamanho lá, a mesma área. E dividido pela distância entre as placas, ok? E mais uma formulazinha aqui para a gente calcular a capacitância de um capacitor cilíndrico, tá? Cilíndrico não, perdão, esférico. Então nós temos aqui, como é que a gente vai fazer para calcular a capacitância de um capacitor esférico? Então nós vamos fazer a divisão entre o raio daquela esfera pelo K, aquele nosso conhecido, a constante eletrostática do vácuo, tá? Que geralmente a gente utiliza 9 vezes 10 elevado a 9, tá ok, pessoal? Então, são essas as fórmulas de a gente calcular a capacitância, tá? Então, só um lembrete, né? Que a unidade de medida da capacitância, o farad, ele é uma unidade muito grande, certo? Dificilmente você vai achar uma questão que tenha 1 farad, 2 farads, enfim. Então, a gente, na maioria das vezes, vai encontrar unidades bem submúltiplas, né? 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12, né? Menos 3 é mili, certo? Menos 6 é micro, menos 9 é nano e menos 12 é pico, tá? Perdão aqui que eu troquei aqui, ó. Tá? Nano é 10 a menos 9 e pico é 10 a menos 12, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos uma figura de um capacitor. Então, o capacitor ele é formado por duas placas metálicas
e nós temos entre essas placas metálicas, né, um dielétrico, um isolante, tá? Para que essas cargas elas não se unam. Nós sabemos que num capacitor, uma placa fica eletrizada positivamente, tá? E a outra placa fica eletrizada negativamente, ok? Então, para que essas cargas não se unam, né, já que cargas opostas se atraem, fica aqui no meio entre dessas placas um dielétrico, um isolante, certo? Que pode ser simplesmente o ar ou algum material isolante, certo? E nós temos aqui uma certa distância entre essas duas placas. Lembrando também que em um circuito, né, nas questões, você vai encontrar a representação de um capacitor assim nesse formato. Ó. Você vai ter aqui duas placas planas paralelas e um terminalzinho em cada placa. Tá ok, pessoal? Nós temos aqui um gráficozinho também interessante, que é um gráfico carga por tensão, tá? Então, aqui nós temos, olha só, a carga, tá? Nesse eixo. E no outro eixo nós temos a DDP, a tensão. A área dessa figura é quem? É a energia. Então, a energia potencial elétrica é igual à área dessa figura. E se a gente tirar, for fazer o cálculo dessa energia, basta a gente calcular aqui a área dessa figura. Que figura é essa? É um triângulo. Então, como é que a gente calcula o triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, Q vezes U dividido por 2. Então, isso aqui é o valor da energia que um capacitor consegue armazenar. Mas nós também podemos tirar daí, né, deduzir outras fórmulas, outras maneiras de a gente calcular a energia. Então, tá aqui, ó, essa primeira que nós já vimos, né? Energia potencial elétrica é igual a Q vezes U sobre 2, ou seja, carga vezes diferença de potencial dividido por 2. Nós também podemos deduzir, né, através das outras fórmulas, que a energia potencial elétrica é a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2, certo? É mais uma maneira de a gente calcular a energia. E também nós podemos calcular da seguinte forma, a carga elétrica ao quadrado, certo? Dividido por 2C, que é 2 vezes a capacitância, tá? Então, é outra maneira que a gente tem de calcular a energia potencial elétrica armazenada em capacitores, tá? Bom, então vamos lá. Questão 2. Sabemos que um capacitor é capaz de armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial elétrica. A energia potencial armazenada entre as placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância é de 10 microfarad, quando submetida a uma diferença de potencial de 1 mV, é equivalente a. Então, nós temos aqui as alternativas. Bom, então vamos lá. Uma das maneiras que a gente tem de calcular a energia potencial é essa daqui, ó. Vamos utilizar os dados que nós temos, tá? Ó, nós temos o que? A capacitância, certo? E nós temos a diferença de potencial. O que é que a questão nos pede? Nos pede a energia. Então, ele pede a energia, ok? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui os dados que nós temos na nossa formulazinha. Então, vamos lá. A energia potencial elétrica é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6, certo? A DDP é de 1 mV, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado dividido por 2, ok? Fazendo aqui a continha, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6, né? Menos 6, 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a menos 12, né? Então, nós temos aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 12 dividido por 2. A gente divide aqui 10 por 2, não é? Então, vamos ter 5 vezes 10 elevado a menos 12. Lembrando que 10 elevado a menos 12 é o quê? Pico. Pico. Então, nós temos a alternativa C como alternativa
Correto, 5 picojoule, ok? Questão 3. O gráfico abaixo representa um capacitor. Analise o gráfico e determine a energia potencial armazenada nesse capacitor. Simples, a gente acabou de ver que o gráfico, que a área daquele gráfico, ele vai nos dar o quê? A energia. Que desenho é esse que nós temos aqui? É um triângulo, beleza? Então, basta a gente fazer o quê? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, essa área aqui, ó, ela é igual a quem? Ela é igual a energia, ok? Então, a área desse gráfico é igual à energia armazenada pelo capacitor. Então, vamos lá. Energia potencial é igual a Q vezes U sobre 2. Substituindo os dados, né? A carga é 8 vezes 10 a menos 6. A DDP é 10, ok? Então, fazendo aqui as continhas, 10 vezes 8, 180. 180 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2, que dá um valor de 60 vezes 10 a menos 6. Colocando em notação científica, né? Nós temos aqui, ó, 60, né? 60 é a mesma coisa de 6 vezes 10, correto? 6 vezes 10. Então, 10 elevado a 1, né? Com 10 a menos 6, dá igual a 10 a menos 5. Então, nós temos aí a alternativa E, beleza? Opa, perdão. Então, essa foi aqui a nossa revisão, uma pequena revisão. Estudem bastante, tá? Assistam as nossas outras videoaulas sobre potencial elétrico e sobre capacitores, tá legal? Um pequeno spoiler, não vai ter questões de associação de capacitores, tá? Um spoiler aí. Então, estudem bastante, beleza? E é isso aí. Desejo que todos tenham uma boa avaliação e até a próxima. Tchau, valeu!